do Senhor, povo de Deus! Hoje vou compartilhar algo que pode mudar completamente sua perspectiva. 5 vezes em que Deus surpreendeu alguém que já tinha perdido as esperanças. Se acomoda e vamos nessa! Sabe aqueles dias em que tudo parece estar desmoronando? Quando a gente olha em volta e se pergunta, será que Deus ainda está vendo o que eu estou passando? Pois é, você não está só. Desde os tempos bíblicos, pessoas de fé também passaram por momentos de escuridão total, de vazio, de achar que não ia dar em nada. Mas em meio a essa neblina emocional, Deus se revelou com luz, consolo e um baita plot twist divino. Então, prepara o coração, porque vamos passear por 5 histórias de gente que já tinha perdido a esperança, mas foi surpreendida pelo Deus que sempre age no tempo certo. Primeira história, Abraão e a espera que parecia infinita. Imagina o seguinte, você tem quase 100 anos e Deus te promete um filho. A primeira reação natural é levantar a sobrancelha, dar uma risadinha e pensar, será que entendi certo? Abraão viveu exatamente isso. Lá em Gênesis, Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Só que os anos passaram, nada de bebê. Sara, sua esposa, também já tinha uma idade avançada. Biologicamente, tudo parecia impossível. Esperar é cansativo. Esperar sem ver nada mudando é ainda pior. Abraão provavelmente teve muitos dias em que pensou que aquilo tinha sido uma ilusão, mas aí vem o plot twist divino. Quando tudo parecia fora do prazo, quando até as forças da fé estavam esgotadas, Deus aparece e diz, no tempo determinado, voltarei a você e Sara terá um filho. Gênesis capítulo 18, versículo 10. E assim nasceu Isaque, o filho da promessa. Quando você pensa que é tarde demais, Deus mostra que ele não se atrasa. Ele só chega quando vai ser mais impactante. Segunda história. Ana e as lágrimas no templo. Você já se sentiu tão frustrado por algo que só conseguia chorar? Ana entende você. Em 1 Samuel, ela é descrita como uma mulher aflita, humilhada por não conseguir ter filhos, enquanto Penina, a outra esposa de Eucana, zombava dela constantemente. Ana não apenas chorava em casa, mas ia ao templo, derramava a alma diante de Deus, em oração profunda. A dor era tão intensa que o sacerdote Eli achou que ela estivesse embriagada. E o que acontece depois? Deus ouve aquela oração que saiu com lágrimas. Ana volta para casa com o coração aliviado e pouco tempo depois, ela engravida de Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel. É bonito ver como Deus não apenas respondeu à oração de Ana, mas transformou sua dor em ministério. Aquele que nasceu do choro foi instrumento poderoso de Deus. Moral da história? Nunca subestime uma oração sincera, mesmo que ela pareça bagunçada. Terceira história. Pedro e a pesca do impossível. Pedro é aquele tipo de pessoa que a gente se identifica fácil. Ele tinha altos e baixos, era impulsivo, corajoso, mas também desanimava. Em Lucas capítulo 5, encontramos ele frustrado, lavando as redes depois de uma noite inteira sem pegar um peixe. Era pescador profissional e não tinha conseguido nada. Você já teve aquele dia em que faz tudo certinho e mesmo assim não vê resultado? Pedro teve. Aí chega Jesus e diz algo estranho. Volte para o mar e jogue as redes de novo. Pedro até questiona. Senhor, trabalhamos a noite inteira, mas... Ok, vamos tentar. E ao obedecer, o milagre acontece. As redes quase se rasgam de tanto peixe. Deus surpreende Pedro não com uma pesca qualquer, mas com uma pesca que extrapolava o que ele esperava. Quando Pedro achava que o dia estava perdido, foi exatamente aí que Jesus chegou com abundância. E mais, Jesus não apenas encheu os barcos, mas chamou Pedro para ser pescador de gente. O milagre virou vocação. Quarta história. Marta e Maria no luto. Nada abala mais nossa esperança do que a morte. Quando alguém que amamos se vai, sentimos que não há mais nada a ser feito. Em João capítulo 11, Marta e Maria estavam devastadas. Lázaro, o irmão delas, tinha morrido. Jesus não chegou a tempo. As irmãs até disseram, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. O tom é de dor, de desespero, de já era. Mas Jesus tem outra perspectiva. Ele se aproxima do túmulo de Lázaro e mesmo 4 dias depois, ele chama o morto pelo nome.
e Lázaro volta à vida. Foi um momento de glória divina em meio ao luto. Marta e Maria não podiam imaginar que aquele momento de tristeza extrema seria palco de um dos maiores milagres do Novo Testamento. Isso mostra que até mesmo quando parece final, Deus ainda pode escrever uma continuação inesperada. Nunca subestime o poder do levanta-te vindo dos lábios de Jesus. Quinta história: Elias e o burnout espiritual. Elias tinha enfrentado os profetas de Baal, tinha sido ousado, corajoso, vitorioso e, de repente, bam! A ameaça de Jezabel o faz correr para o deserto, pedindo para morrer. Em 1 Reis, capítulo 19, vemos um Elias esgotado, deprimido, desanimado. Ele se deita debaixo de uma árvore e diz: "Já basta, Senhor, tira minha vida." Sabe aquele esgotamento total, quando a gente sente que não tem mais energia para lutar? Elias estava exatamente assim. E aí vem Deus, mas não em trovões, não em fogo, não em terremotos. Deus vem num sussurro suave. Ele não dá bronca, ele manda um anjo com pão e água. Elias dorme, come, descansa e depois caminha até o monte onde Deus fala com ele. E o mais lindo, Deus não apenas restaura Elias, mas também mostra que ainda havia missão, ainda havia propósito, ainda havia planos. Elias pensava que estava sozinho, mas Deus revela que havia 7.000 que não tinham se dobrado a Baal. Às vezes, o maior milagre é Deus nos mostrar que ainda não acabou. Agora que passeamos por essas 5 histórias, você talvez esteja pensando: ok, mas e eu aqui, em pleno século XXI, sem ver mudança, sem ouvir resposta, esperando o agir de Deus, o que eu faço? A resposta pode estar justamente nesses exemplos. Como Abraão, talvez você esteja esperando algo há muito tempo. Uma resposta, um sonho, uma direção. A esperança já parece um pouco empoeirada. Mas saiba que Deus não esqueceu de você. Como Ana, talvez seu coração esteja machucado, cheio de orações que ninguém ouviu, mas Deus ouviu. Como Pedro, você pode estar cansado de tentar, de remar contra a maré, de lutar e não ver fruto. Mas às vezes, a obediência em tentar mais uma vez é o que destrava o milagre. Como Marta e Maria, talvez você esteja enfrentando perdas e sente que é tarde demais. Mas Jesus é especialista em reviravoltas. E como Elias, talvez você esteja simplesmente cansado de tudo. De tentar ser forte, de lutar com seus sentimentos, de carregar o peso do mundo. E Deus, com toda a paciência, pode estar vindo ao seu encontro com cuidado, alimento e um novo fôlego. Conclusão: esperança é uma palavra bonita, mas é difícil mantê-la acesa quando o tempo passa e nada muda. No entanto, o Deus da Bíblia é um Deus que age quando tudo parece perdido. Ele transforma lágrimas em risos, deserto em jardim, silêncio em direção. O Salmo 30, versículo 5, diz: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã." Essa promessa não é poética apenas, ela é real. E se tem algo que essas 5 histórias nos ensinam, é que quando Deus entra em cena, o impossível se curva, o fim vira começo e a surpresa divina chega para reacender a chama que já estava apagando. Então, mesmo que sua fé esteja por um fio, mesmo que você esteja cansado de esperar, mesmo que os dias estejam escuros, segura firme. Porque no tempo certo, da forma mais inesperada, Deus pode surpreender você também. Curtiu o vídeo? Então aperta aquele like, ativa o sininho e se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!